Então vamos lá. Hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre o hífen, ok? O hífen é colocação na ortografia. Ele é usado para, hífen é usado para formar, formar palavras compostas, dividir sílabas, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. Regras. Não vamos usar o hífen para unir vogais diferentes, ok? Então, ó, autoestradas, anteontem, videoaulas, autoescola semi-analfabeto. Então, vogais diferentes. Por quê? Porque tem um O e aqui o E. Então, se são vogais diferentes, a gente não usa o hífen para unir, ok? Não se usa hífen para unir consoantes, a mesma coisa. Aqui eu tenho o R, aqui o N, então eu não uso o hífen. Hipermercado, superbactéria. Não usei hífen para unir consoante com vogal. Se eu tenho hiper, tenho R, e o A ativo, não separo, tá? Então, não separo com hífen. Uso o hífen para separar vogais iguais, como micro-ondas, micro-organismo, porque eu tenho dois Os, tá vendo? Se são duas vogais que eu tenho iguais, aí eu tenho que separar o hífen. Uso o hífen também para separar consoantes iguais. Super romântico, então R, 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 ok? Hiperresistente. Super promoção já não é, porque eu tenho o R e o P, então não posso separar. Uso o hífen para unir, né? Para separar prefixo, como pró, pré e pós. Exemplo, pós-graduação, pré-natal, pró-vida. Então, separa isso aqui. Uma dica importante, quer dizer, uma regra importante nesse caso. Quando a gente tem uma palavra que o segundo elemento começa com R ou com S, a gente vai duplicar e não vai usar o hífen, tá? Exemplo, mini saia, mini saia. O próximo elemento começou com S, eu duplico ele, não ponho o hífen. Vai ficar mini saia. Ultrassom virou ultrassom com dois S. Antissocial, antirracismo, porque o R aqui, ó, olha o R apareceu. Eu tenho que duplicar. Então, ó, anti parou aqui. Racismo é outra palavra. Então, começou com R, a segunda palavra, a gente só vai acrescentar mais um, ok? Não usamos hífen entre palavras compostas com elementos de ligação. Se eu tenho alguma palavra ligando aqui, ó, eu já não posso usar. Mão de obra, dia a dia. Vendo? Se não houver elementos de ligação, a hífen, arco-íris, guarda-chuva, então eles continuam usando hífen. Também não usaremos hífen em locuções com palavras repetidas. Dia a dia, face a face, reco-reco, né? A verdade é que era batata sem hífen, né? Enfim. Mas, ó, face a face, porta em porta, corpo a corpo. Exceções. Aí temos exceções por quê? Porque como o português é outra língua, há exceções, é normal isso. Arco da velha continua usando o hífen. Professor, mas ele tem um elemento de ligação. Sim, mas é a regra, a gente não tem como ir contra a regra. Então, o que nós temos que fazer aqui, ó, gravar. Gravem as palavras que vocês sabem que colocam hífen. Então, nesse caso, alguns que têm elemento de ligação vão ter hífen. Então, vocês têm que gravar aqui. Arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa, pé de meia. Ao Deus dará, queima-roupa. Também, as espécies de botânicas zoológicas, a gente coloca o hífen. Bem-te, erva doce, pimenta do reino, cravo da Índia.
Outra coisa que vocês têm que memorizar é que antes de palavra com H, a gente usa hífen, tá? Então, ó, anti-higiênico, H apareceu, tem hífen. Então, segunda palavra, né? Começou com H, é hífen. Então, você já sabe. Contra-harmônico, extra-humano, pré-histórico. Não se usa hífen em formações com prefixos des e in, por exemplo, desumano. Quando ele perde o H inicial, porque o humano é com H. Agora, se eu colocar o des ali, ele vai perder o H. Então ficou desumano, também não tem hífen. Desmitificar, a mesma coisa. Palavras que perderam a noção de composição. Girassol, manda-chuva, pontapé. Também não tem hífen. Translineação. Translineação é um recurso que a gente usa muito, principalmente em textos, né? Às vezes uma palavra não cabe toda numa linha, acontece. Quando a gente vai escrever, a palavra não cabe na mesma linha, a gente divide, né? Então fica uma parte em cima, outra embaixo. Essa mudança chama-se translineação, é o corte da palavra na linha, né? A translineação composta de uma combinação de palavras em que há hífen. Então, quando há hífen ou mais, a gente tem que repetir o hífen no início da linha. Então, ó, serenar, a gente põe o hífen, aí depois repete na segunda linha o hífen. Serenar, hífen, repete embaixo o hífen e coloca losemos normal. Ok? Conseguiram entender essa parte? Então, ó, serenar, primeira linha. Vamos supor que você está escrevendo, está no final da linha. Não cabe ao resto da palavra. Você vai colocar, se serená-los, como tem hífen, você tem que colocar dois hífens. Então, você vai colocar um hífen final e depois vai colocar outro hífen no início da linha da outra linha. Conseguiram entender? Então, aqui nós temos a linha, aí final da linha. Não coube a palavra. Você vai colocar o hífen do ladinho. Na hora que você for descer para escrever de novo, você vai. O que você vai fazer? Você vai colocar um hífen embaixo e vai continuar escrevendo. Ok? Isso aí quando há hífen. Se não houver hífen, você só vai pôr o tracinho e continuar escrevendo embaixo sem hífen. Ok? Boa noite, Sandra, tudo bem? Gente, desculpem a minha voz, eu estou bem resfriada, bem gripada, tá? Quase estava sem voz hoje de manhã. Então, com os prefixos bem e mal, mais palavra iniciada por vogal, a hífen. Então, ó, mal posto. Por que que aqui a gente não tem o hífen? Porque tem consoante, tá? Então, como tem consoante, a gente não põe o hífen. Agora, se tivesse uma vogal aqui, aí teria hífen para separar. Vou tentar um dia meu pai daqui. Mal e bem. Com hífen ou sem hífen? A tudo como exceção, o advérbio pode se manter autônomo, inclusivamente em palavras começadas com consoantes. Agora, diferença. Bem, bem a gente põe o hífen, então bem posto. Mesmo que começando com consoante, ele usa o hífen, tá? Vamos para os exercícios. Assinale a alternativa na qual o hífen seja empregado incorretamente. Então, qual é a alternativa que o hífen ele foi empregado incorretamente? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, pensarem e a gente faz, tá? É água.
Vamos lá então, ó. Anti-inflamatório. O hífen tá certo aí ou não tá? É, alguém quer me falar se ele tá certo ou não? Ninguém quer dar sua opinião aí? Anti-inflamatório, está certo ou não? Acho que não. Acho que não está certo. Por quê? Hum, em anti... Micro-organismo. Qual vocês acham aí que está incorreto? Hein, pessoal? Qual é incorreta? Qual vocês acham que é correta de acordo com as regras passadas? Anti-inflamatório, micro-organismo, mini saia, mal-humorado ou antissocial? Ninguém tem uma alternativa que pensa que está incorreta? Qual era, calma aí. Primeiro, Hã? esse- Ó, presta atenção. Anti-inflamatório. Eu tenho uma palavra anti-inflamatório e outra palavra, né? O anti, ele termina com i, e o inflamatório, ele começa com i. Essas vogais, elas são vogais iguais. I, i. Então, eu não posso juntar elas. Então, eu tenho que separá-las, separá-las por hífen. Isso é certo, tá? Tá dentro da regra. Então, essa palavra está certa. A gente tem que colocar o hífen para separar vogais iguais. Letra B é a mesma coisa. A gente tem que ter ou. Então, a gente separa essas duas vogais. Também está certo. C, Ai, entendi. mini-saia. Oi? Mini-saia. Mesma coisa. Mini saia, lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem uma segunda palavra que começa com S, a gente não põe hífen, a gente vai duplicar esse S. Então, tá certo também, mini saia. Mal-humorado, mesma coisa. Começou com H, a gente separa, ó, mal-humorado. O mal aqui, ó, presta atenção.
Now, iniciando com H, a gente também coloca o hífen. Antissocial, a gente não pode separar, porque é a mesma regra do mini saia. Fala mini saia, dois S's, antissocial também é a segunda palavra, inicia com S. Segunda palavra iniciando com S, a gente não pode separar por hífen, temos que colocar o S e juntar, ok? Então, a errada é a letra E nesse caso. Ela é a errada, ok? Porque, na verdade, ela teria que estar escrita antissocial com dois S's, ok? Número 2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, ou seja, estão escritas corretamente, né? Letra A, abençoa, heróico, ultrassom. Letra B, águas de coco, antes de ontem, feiura. Letra C, antes de infracionário, fim de semana e leão marinho. Letra D, mini saia, alto, escola e cosseno. Letra A? Não, não é a letra A. Tem uma coisa errada na letra A. O ultrassom tá certo na letra A, mas tem uma coisa errada aí. Abençoa também está certo. Tem um que está errado aí. Herói está errado. Alguém sabe dizer por quê? Ah, o acento. Uhum. Porque paroxítonar não são mais acentuadas em ditongos abertos. Lembra quando eu falei para vocês que oi, ei, lembra? Oi, ei, nas paroxítonas não são acentuadas? Então, heróico tem que ser sem acento. Água de coco. Vamos lá. Vocês acham que a água de coco tá certo? Não está certo, tá? A gente não pode. Lembra que eu falei que quando a gente tem palavras, elementos de ligação, a gente não pode colocar o hífen. Então, até tá certo. Feiura tá errado. Feiura não tem acento. Feiura não tem acento. Então, é. Letra C, vocês acham que tá certo ou não? A letra C é a alternativa certa. Por quê? Separações, nós temos aí vogais iguais, anti-infracionário, então são separadas. No fim de semana, nós temos aí o elemento de ligação, então fim de semana também sem hífen, tá certo.
Leão marinho, espécies zoológicas, né? Espécies, então a gente usa o hífen. Então, a letra C é certa. Mini saia tá certo. Cosseno está errado. Cosseno é com dois S. Por quê? O S depois, então, cosseno, começa com S. Lembra que toda palavra, segunda palavra que começa com S, nós tiramos o hífen. Então, tiramos o hífen, tem que colocar um S, ok? Alguma dúvida? Autoescola também está errada. Autoescola são duas. Desculpa, gente. Autoescola são duas vogais diferentes. Então, nesse caso, assim que está junta. Ok? Sem hífen. Alguma dúvida? Vamos para a pontuação, então. As pontuações são sinais gráficos. Lembra que eu falei? Grafia, escrita, representação. Então, nós temos a sua função é desempenhar questões de ordem de letra. Ela vai contribuir para a coerência e a coesão, ok? Quais são os elementos, né, os sinais de pontuação? Ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, exclamação, interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. Então, nós vamos entender hoje em que situações nós usamos a pontuação. Em que situação a gente usa o ponto? A gente vai usar o ponto para indicar a finalização de um período, de uma frase, ok? Utilizado também em abreviações. Então, depois de abreviação, exemplo, etc. Ponto. A gente usa o ponto. Senhor, abreviado. Ponto. João, lamentamos que seu voo foi cancelado. Então, ali a gente usa o ponto. Aqui, utilizamos o ponto. O verbo sempre está no imperativo, dando ordem. Por que a pessoa não está sabendo? Com certeza tem muita gente que não sabe, né? Aí para você escrever lá, fazer evolução, você tem que saber. Porque hoje você tem que fazer evolução. Evolução é o quê? Os dados do paciente, o que você fez. Tiene, Ação. tá tudo bem? Ok. Ah, você tá falando. Achei que você estava falando sobre a água. Ok, então. Ponto e vírgula. Separar orações dentro de uma mesma frase. Então, várias orações. E para separar a relação de elementos. Às vezes gera confusão, porque parece que uma pausa mais longa, né? Mas não, gente, nós temos que entender que a gente usa o ponto e vírgula tranquilo. Não, Tia, não tem problema. Ó, nós sabemos que usamos para separar várias orações dentro de uma mesma frase. Vou mostrar para vocês, ó. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Uma oração. Professor, o que é uma oração? Verbo. É uma frase com verbo, ok? Então, ó, Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Temos lá, né, uma oração completa. Nessa oração completa, se nós queremos colocar outra oração, nós temos que usar o ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula. Ou próxima oração. Não gosta do frio nem das montanhas. Aí fica certinho, ok? Dois pontos. Introduzir uma fala ou explicação ou numeração. Exemplo, os enfermeiros são essenciais dentro do sistema de saúde. Afinal, são eles que estão presentes durante todo o tratamento dos pacientes. Dois pontos, desde o momento da entrada até o da aula.
Nesse caso, eu tenho uma explicação, ok? Não, eu tenho uma explicação. Então, se eu tenho uma explicação, nesse caso, eu tenho um outro elemento, eu tenho que colocar os dois pontos, ok? Essa é a apostila de língua portuguesa, Serli. Você não tem ela? Depois, no final da aula, eu te mostro a parte da frente dela. Você tem que pedir na secretaria a apostila de língua portuguesa, então, tá? Nada. Ponto de exclamação. Para expressar sentimentos. Para expressar sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Para chamar atenção. Exemplo, que horror, ganhei em silêncio. Ponto de interrogação, utilizado para perguntar. Todo mundo sabe esse, né? Quer ir ao cinema comigo, né? E é isso. Reticências. Quando a gente quer dar continuidade, a gente vai continuar. Eu uso reticências, eu indico, quando eu uso reticências, eu estou indicando para a pessoa, né? Para a pessoa que vai ler o leitor, né? E eu estou dando continuidade. É como se eu tivesse dado uma pausa leve e vou continuar escrevendo, né? Então é isso. Então a gente usa natureza emocional, né? Às vezes na elemento de natureza emocional, para indicar continuidade. Então, dei 3 pontos, respirei, né? Vamos colocar aí que eu dei uma respirada, uma pausa, e aí reticências quer dizer que eu ainda vou escrever mais alguma coisa. Então, vai dar continuidade, ok? Aspas. Destacar parte do texto, representar nomes de livros ou legendas, assinalar estrangeirismo, neologismo, gírias. Como disse Machado de Assis, ó, quando nós estamos falando de citação direta, o que é citação direta? É quando nós estamos citando o autor da forma como ele fala, né? Se ele falou exatamente aquilo ali, nós temos que colocar aspas. Então, ó, a melhor definição do amor não vai no beijo de moça namorada. Então, nós temos aí, ó, aspas, indicando o que ele disse, de forma direta, ok? Lusíadas, estou falando de nome de livro, né, de obra, então utilizo também. Ironia, nesse caso, utilizo também, ó, anjinhos, só que não são anjinhos, ironia. Backup também é uma outra expressão que a gente utiliza, né? Esse backup aí. Aí nós colocamos ele entre aspas. Cafundó do Judas. Por que backup? Backup, né? Porque nós temos o estrangeirismo, são palavras de língua estrangeira, né? Parênteses, isolar explicações ou acrescentar informação acessória. Então, o funcionário, vamos acrescentar uma informação. O mais ignorante que já vi. Cheguei a casa cansada, jantei. Acrescento, um sanduíche com suco. Ok? Travessão, utilizar para indicar diálogos. Ok? Então, ó, muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Ó, tá falando ali? Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas à tarde. Então, indicação de frases diretas, diálogos. Vírgula. 3 funções. A vírgula é muito importante. A vírgula é muito cobrada, né? É um sinal gráfico que nós utilizamos muito, principalmente ela e o ponto, né? São os mais utilizados. Na vírgula, ela tem 3 funções. A primeira é marcar pausa, mais calma.
Não é para você sair pausando o seu texto completamente, né? Temos meios a serem utilizados, regras. Enfatizar ou separar expressões e orações. Separação de expressões e orações. Impedir ambiguidade. Professor, o que é ambiguidade? É quando eu falo uma coisa, a pessoa pode entender outra. Exemplo, se eu falo, é como se eu falasse uma frase, e essa frase podem ter vários sentidos. Então, ela não é uma frase objetiva, é uma frase ambígua, ok? Algumas formas de utilizar a vírgula. A gente usa a vírgula para separar datas em correspondências e locais. Exemplo, Volta Redonda, 1º de julho de 2020. Vocativo, o que é vocativo? Invocação, chamamento. A gente isola o nome da pessoa com a vírgula. Então, Maria, vem aqui. Aposto, explicação do termo anteriormente mencionado. Maria, vírgula, professor de anatomia. Eu poderia escrever professor de anatomia aqui? Não, mas como eu quis dar uma informação acessória, eu coloquei. Ok? Elementos de enumeração. O que é enumerar? Contar, né? Enumerar. Tipo, comprar pão, leite, carne. Então, uso vírgula. Quando eu tenho uma elipse, omissão de verbo, exemplo, Carlos fala inglês e Fernanda fala francês. Eu posso simplesmente colocar uma vírgula e sumir com o verbo falar. Então, isso é elipse, tá? Uma figura de linguagem, de sintaxe, é utilizada para quê? Para que a gente possa deixar o texto objetivo. Então, Carlos fala inglês e Fernanda, vírgula, francês. Como eu quis dizer que Fernanda também fala. Eu só omiti esse fala. Aí eu tirei ele dali. E acrescentei a vírgula. Escrita vem para auxiliar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita. Muito importante. Vamos falar agora. Está faltando 2 minutos para terminar a aula, tá? Eu só vou falar aqui, depois a gente volta para fazer esse exercício de tarefa, ok? Importância da pontuação na produção do sentido do texto. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quadro à sua procura. Então, eu estou falando do valor de quem? Da mulher. Agora, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem, viu? A mulher andaria de quatro à sua procura. Nesse caso aqui, ó, a mulher. Então, não é o homem que vai andar atrás da mulher, agora é a mulher que anda atrás do homem. Então, vocês estão vendo como que muda o sentido do texto? Então, tem que prestar atenção. Exercício. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Você gosta de melancia. O que eu tenho que colocar ali, pessoal? A vírgula. Muitos parabéns. Parabéns. Estou dizendo, estou exclamando, estou ansiosa. Estou fazendo aniversário. Então, ponto de exclamação. Estamos esperando por você há 2 horas. Ponto. Finalizou minha oração. Não tem outra. As horas passavam. Reticências, né? Estou indicando passagem de tempo, mas eu dei uma pausa, ok? Coloque a vírgula nos lugares certos. É necessário ir ao supermercado, ao açougue, à farmácia, à padaria. Gente, a pessoa, se eu escrevesse assim no texto, misericórdia. Não. É necessário ir ao mercado, vírgula, ao açougue, vírgula, à farmácia, à padaria. Camila, Letícia, Luísa, mesma coisa, vírgula, vírgula. Foram responsáveis pelo despedimento de Ana Paula, vírgula, da Lúcia, da Alice. A verdade, minha querida, é que já não sou mais a mesma. A verdade, vírgula, minha querida amiga, é que já não sou a mesma pessoa. Lavar, passar, limpar e aspirar. Olha lá, enumeração, lavar, vírgula, passar, vírgula, limpar, aspirar. Bom dia, André. Bom dia, vírgula, André. Todos esperavam por um milagre, embora houvesse. Vírgula, embora lá. Apareceu, embora, antes de ir embora, vírgula. Ok? Gente, terminando a aula, a primeira parte da aula por aqui, e a gente volta no mesmo link, tá?